Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje não é um vídeo feliz, não é um vídeo falando sobre dados, levantando algumas hipóteses, fazendo algumas críticas de cidades. Como vocês sabem, eu sou o Fê do Explora Brasil, eu faço as análises, né? Hoje eu vim aqui falar sobre algumas coisas que eu venho refletindo há muito tempo e que sabe aquele dia que parece que as coisas vão conspirando tudo ao favor. Eu falei, cara, eu vou fazer esse vídeo, eu já venho pensando há algum tempo. Falar sobre a vida, a fragilidade dela, o ciclo, né, que tem um começo, meio e fim. E o principal, como nós, principalmente eu não sei se é um fenômeno no Brasil, mas como nós deixamos de ser humanos, né? E eu estava almoçando agora há pouco, e eu tô lá, não é um hábito muito saudável, mas enquanto estava editando um vídeo que vai ao ar, eu tava rolando ali e vi um vídeo que me deixou bastante triste, que foi da esposa do Lito Souza, do Aviões e Músicas. Para quem não sabe, é um canal muito grande e antigo, que o Lito, se eu não me engano, ele é da área mecânica de aviões. Não sou um acompanhante frequente do canal, mas conheço. A partir dele eu comecei a entender e perder um pouco do medo dos aviões, né? Ele explicou muito por que que o avião comercial é tão seguro, por que que os aviões de uso particular eles têm mais fragilidade, mais queda. E é um cara que ele teve presente, né, sempre na nossa, pelo menos em boa parte das pessoas que foram procurar em algum momento alguma coisa de vídeo de avião, né? E eu descobri que ele tá passando por uma doença neurológica, como que eu posso dizer, degenerativa, né? Que, segundo a esposa dele, perdeu os movimentos. Eu tinha visto que ele estava fazendo um tratamento sobre câncer de próstata, mas essa questão da doença é nova e a maneira que a esposa dele falou me deixou bastante triste e dolorido, e tem muito a ver com algumas reflexões que eu faço aqui no canal quando eu leio alguns comentários. E que a gente não sabe o dia de amanhã, né? Às vezes a gente tá de um jeito e de repente a vida ela roda e deixa a gente numa outra situação, né? E principalmente nessa época que a gente vê tanta polaridade política, e aqui no canal, por exemplo, a gente esquece que tem pessoas em algumas situações. E eu tô fazendo algumas reflexões, por exemplo, de pessoas que muitas vezes elas esquecem que elas chegaram até em alguns lugares com a ajuda de outras pessoas. Por exemplo, eu estava comentando sobre a questão da meritocracia, né? É engraçado que algumas pessoas falam muito sobre meritocracia, mas que nem um exemplo de uma pessoa próxima de análise e desenvolvimento de sistema, que ela deu a sorte de ser indicada e já começou ganhando bem, porque conhecia uma outra pessoa, e muitas vezes essa pessoa ela esquece de dar a mão para as outras pessoas, porque em algum momento alguém te deu a mão. E eu recebi 2 comentários que foi o que eu falei, que as coisas elas vão compilando por um certo, parece que elas vão combinando tudo, né, com essa mensagem do, do acontecimento do Lito. Primeiro, meus sentimentos para a família, né? Eu decidi fazer esse vídeo reflexivo, não vou falar só sobre o Lito, eu vou falar sobre outras coisas também. Eu poderia estar colocando ali a foto dele na capa, talvez isso daria mais visualização, mas que nem a esposa dele pediu para não fazerem comentários dolorosos, né? Que ela pensou muito em falar, porque a imprensa fica muito em cima, né? E ela lê notícias horríveis. E por que que isso, para mim, é uma questão, né? Quando ela fala sobre comentários horríveis, eu já falei para vocês, e tem tudo a ver com 2 comentários que eu recebi,
que algumas coisas eu mostro pra vocês que dá pra mostrar, alguns comentários que a gente recebe. E aí teve uma questão de um cara, quando eu fiz uma análise de BH, ele falando sobre homossexuais, gays, lésbicas, né? É um comentário preconceituoso e eu recebi o seguinte comentário da pessoa falando, né? Que a pessoa ela tem o direito, aquela frase, né? Você pode estar errado, mas eu defendo o direito de você falar, ter a liberdade de você falar o que quer. E aí ele também coloca que faz algumas misturas de algumas coisas, fala que na época do abolicionismo, os abolicionistas também receberam mensagens, ameaças, etc. E eu acho que a gente não tá mais nessa época, né? Nós estamos na era da internet e parece que as coisas vão cada vez piorando porque vai dando mais voz às pessoas. E aí foi o que eu respondi e é a mesma reflexão que eu faço pra vocês. Vocês acham justo, por exemplo, nesse caso, eu não tinha visto a notícia ainda, mas eu comentar alguma coisa que a esposa dele ou o filho dele de 7 anos vai ler, né? É uma liberdade? E eu faço a mesma pergunta que eu fiz quando eu respondi. Esse papo de que a gente tem o direito de falar o que quer, vai até a página 2. Se eu falo alguma coisa da sua família, se eu falo alguma coisa sobre seus filhos, principalmente, você sabe o tipo de comentário que eu não posso falar aqui, né? Principalmente para crianças menores, será que você vai defender aquilo como uma liberdade? Ou a gente fica numa linha tênue entre o que é bom senso e o que é crime, né? Muitas vezes eu vejo muitos comentários xenofóbicos aqui. E nesse vídeo, acho que de BH, eu também falo sobre a vacina. Eu sou um cara da ciência, né? Eu já mostrei o livro de epidemiologia, né? Quando eu falo sobre vacina, não é questão política, que virou questão política, né? É uma questão de ciência, né? Para quem nunca leu um livro de epidemiologia, e um desses comentários, a pessoa fala isso pro Pirula, e um monte de emoji de risadinha, né? Sobre que não tem espaço para antivacina e continua não tendo espaço para antivacina. E o fato não é nem a pessoa ela não acreditar na vacina, que já é uma coisa mais política, né? Mas é o fato dela rir. Para quem não sabe, o Pirula é um cara aí da biologia que sofreu um AVC cedo, né? A gente não sabe quais as causas, não importa. As causas não foi a vacina, tá? Só deixar claro. Mas a gente não sabe como que era a questão de alimentação, se já tinha alguma questão genética na família, se não, ele não estava cuidando da saúde de uma forma adequada, tá? E continua sempre recebendo comentários maldosos. E aí eu te falo, isso já é uma opinião ou é algo que foge da opinião? E eu vejo muito sobre a questão também do Bolsa Família, muitas vezes aqui as pessoas falando, quem recebe Bolsa Família é vagabundo, que não sei o quê. E eu tava refletindo esses dias, não tá nem aqui, né? Deixa eu ver. Eu fui almoçar no shopping e eu fico observando algumas coisas, né? Primeiro que eu fui comer lá no Girafas, até que é um prato popular, né? Eu tava com vontade de... Geralmente eu não compro refrigerante, né? Que a gente sabe que é caro. E o prato deu R$28,90. Aí eu falei, vou pedir uma Coca-Cola, uma latinha. Tava calor, né? Esse tempo aqui em São Paulo o clima tá bem seco. E aí eu falei, eu vou tomar uma... E eu tinha visto que o refil era R$12,50. Ou seja, praticamente metade do prato. Aí eu perguntei quanto que era a Coca, né? Lata. R$12,50. Falei, caraca, mano, metade do preço, né? E aí eu peguei, tomei o refil, tomei até o último gole. Tive que ir várias vezes no banheiro, mas falei, vai ser até o último centavo. E muitas vezes, tem muitas pessoas que não vão ter nem dinheiro, vão comer no shopping, vão estar com fome. Já aconteceu comigo, tá sem dinheiro. E falar, vou segurar pra comer em casa, né?
E às vezes a gente esquece dessa parte. Teve um cara que ele tava entregando, acho que iFood, né? Ele já tinha ido e voltado umas 3 vezes, muitas vezes para receber uma pequena quantia. Nem sei se ele tava de moto, muitas pessoas fazem de bicicleta e a gente sabe como que é cansativo. Clima quente, um sol de 30 graus. E esses dias também começou uma nova novela na Globo, né? Eu não sou muito de assistir novela ultimamente, mas teve uma cena na terça-feira que me marcou muito, né? Que é o acidente de uma médica junto com a amiga, que vem um cara no sinal vermelho, bate no carro, o carro capota e a amiga morre. E ela deixa 4 filhos. Um deles acho que alguma doença, eu não sei se é autismo, mas é bem bonitinho. E teve, no final da novela ali, né, que eles têm esse contato, saber que eles perderam a mãe, o pai não tem o pai, né, provavelmente é uma mãe solteira, a gente vai descobrindo ao decorrer da novela, e de repente não tinha mais ninguém, 4 crianças. Aí eu falei, caraca, mano. E a cena foi tão bem feita que eu parei assim, fiquei sentindo, respirando, né, e eu falei assim, quantas vezes a gente quantas pessoas não passam por isso? Se fosse eu, né? Quem não sabe, eu perdi minha mãe muito cedo, né? Eu já falei aqui no canal. Meu pai também eu não conheço. E muitas vezes você vai precisar do Bolsa Família. Mas se a gente não sabe o dia de amanhã. Que nem a própria esposa do Lito, ela fala que eles dependem, né, do canal. Eles dependem de sustentar outras famílias. Eu acho que o ponto não é nem a questão financeira, mas tem a questão financeira também. Mas a questão da doença, é uma doença degenerativa. De repente, parece que ele já vem perdendo os movimentos. E eu vejo que as pessoas, elas perderam essa sensibilidade, né? Da, da esposa falar, cuidado com os comentários. E muitas vezes a gente tá aqui do outro lado, às vezes a gente, pô, eu também sou ser humano, só que você não tem o direito de reclamar. Você não tem o direito de responder. A pessoa que está do outro lado, e aí você pode até pensar, mas você não aguenta, não esteja na internet, que a internet é isso. Existe uma grande diferença entre o que parece óbvio e quando é conosco. Eu também tinha esse pensamento, né? Mas o que incomoda é muitas vezes a falta de humanidade das pessoas, né? Você não tem o direito de responder, você não tem o direito de ficar triste, você não tem o direito de ficar chateado, você não tem o direito de reclamar, você não tem o direito de responder à altura. Que nem eu falei em outro vídeo, muitas vezes, dependendo da pessoa, eu vejo que parece que a pessoa tem alguma questão psicológica e muitas vezes eu até evito de responder. Ou também às vezes não dá pra ver todos os comentários, né? Mas eu acho que nós somos seres humanos. O que diferencia a gente dos animais é o ato de raciocinar. Será que não dá tempo das pessoas pensarem antes de responder, de falar alguma coisa? Né? Tem a necessidade de você ser anti-vacina e você rir de uma pessoa que supostamente você supõe que teve um AVC, que perdeu, era um youtuber, a gente nem sabe se ele vai voltar, e rir disso, né, de uma doença, você fazer certos comentários, e muitos deles foram de cunho religioso, né, porque todo mundo sabe que o Pirula, ele é ateu, e tem alguns comentários lá que você fica assustado. Ao ponto também da própria esposa do Lito Souza advertir sobre certos comentários, né? Por isso que eu cito ele aqui no vídeo, mas é um vídeo de reflexão, mas eu também não vou colocar ele na capa. Pode ter 10 visualizações. Não importa. Eu não acho legal
cada um sabe. É lógico que algumas coisas a pessoa pode utilizar a imagem dele, sei lá, para falar sobre uma doença, para esclarecer e tal. Mas eu não vou colocar ele na capa para eu simplesmente ter visualização. Né? É até uma questão de respeito, porque isso não é um vídeo de esclarecimento sobre doença, é um vídeo de reflexão. E ele não é só sobre o Lito, ele é sobre a vida. A gente não sabe, amanhã você mora na rua, né? As pessoas falam, as pessoas que moram na rua são... Aí você vê num próprio vídeo de pessoas inteligentes, né? Um cara que canta muito bem, um cara que já deu aula e vai pra rua, as pessoas comentando, caramba, as pessoas, a gente não sabe, né? Pessoas tão inteligentes não tendo uma oportunidade, a gente não sabe por que as pessoas foram morar na rua. Eu lembro quando eu era criança, no bairro que eu brincava bastante, tinha um rapaz que ele morava na rua, era um cara fortão, né? Lembrava muito um pouco o Zé Roberto, jogador. Só que de uma tonalidade de pele mais escura, que o Zé Roberto já é da cor preta, né? Só que ele era bem mais escuro, mas o cabelo, e ele era bem mais forte que o Zé Roberto, que o Zé Roberto é bem forte. E diziam que ele teve uma frustração amorosa, ele era um cara rico, viu a esposa traindo ele, e aí ele entrou numa depressão e foi morar na rua, abandonou tudo. Algumas pessoas podem julgar, mas a gente não sabe o que essas pessoas elas trazem dentro dela, né? Feridas que não foram curadas, a tolerância de cada um, as perdas que essas pessoas tiveram. Cada um tem um limiar. Às vezes você vem de uma família extremamente estruturada que te dá o suporte, que vai estar ali com você. Mas às vezes as pessoas elas crescem numa família que ela não teve estrutura. E não teve dinheiro para se fortalecer psicologicamente. No sentido de você ter um acompanhamento de um psicólogo. E a pessoa vai pra rua, o que ela vai fazer na rua? Ela precisa sobreviver. E uma maneira de você adormecer aquela dor é através da bebida, através do uso de drogas, né? Que a pessoa começa a entrar num estado degradante. Tinha acho que era uma modelo, uma atriz linda, acho que morava em Beverly Hills, e mostra hoje, você nem reconhece, né? Dizem que ela foi pra rua por violência doméstica, por questões de assédios, né? Durante toda a carreira. Teve aquela também do Gugu, né? Todo mundo ama o Gugu, ama o Luciano Huck, mas todo mundo, se for parar pra pensar, eles faturaram muito com a dor das pessoas, né? Com a desgraça alheia. Mas tinha aquela atriz, modelo, né? Acho que vocês vão lembrar que era uma loira, né? Que foi parar no meio da Cracolândia. Quando eu tive num poço bem fundo, assim, da depressão, cara, às vezes eu pensava, falava, mano, acho que meu futuro é morar na rua, sabe? Desculpa, dei uma virada aqui na câmera. Às vezes você tá sem chão. Você não tem perspectiva. E aqui, cara, nem começa com essa questão de procurar Deus. Não é assim que funciona. Primeiro que eu não sou um cara religioso, mas respeito a religião de todo mundo. Acho que todo mundo pode ter o seu credo. Mas a pior coisa pra você falar pra alguém que tem depressão é falta de Deus, né? É uma questão de... Assim, muitas vezes a pessoa pode até não falar na maldade, mas a partir de quando você tem um conhecimento, você sabe o que é o certo ou o errado. Porque quando você fala que é falta de Deus, na verdade você está culpando a pessoa para ela ter depressão. E o que a pessoa tem depressão, o que ela mais sente é culpa. Culpa de não conseguir fazer as coisas, culpa de não conseguir ser uma pessoa melhor, culpa de não conseguir prosperar na vida, culpa de ver as pessoas se desenvolvendo e você parar, né? Isso traz uma dor enorme. E depressão se cura com dinheiro, para que você tenha recursos para você pagar a medicação. Não vem com esse papo de SUS,
porque eu já falei sobre saúde mental aqui no canal. Se você quiser entender melhor sobre a questão do SUS e os problemas que a gente enfrenta graves do SUS para a saúde mental, eu vou deixar o link aqui. Não vou prolongar falando das coisas que eu já falei nesse vídeo. Se quiser, depois você vai lá e vê. Precisa de um psicólogo profissional, baseado em evidências científicas, não em achismo e não em crenças pessoais. Você precisa de medicamento, você precisa mudar a sua rotina. Às vezes você tem que encerrar certos laços tóxicos. E quem vê assim do lado de fora, é muito fácil de resolver. Às vezes as coisas são óbvias demais, mas quem tá com a doença não, porque o seu cérebro ele funciona de uma outra maneira. E as pessoas elas querem que o outro, por exemplo, você vê muito em artista, né? Vou citar aqui o caso do Neymar. Tem várias críticas sobre a questão do Neymar, mas uma coisa muito pontual, né? As pessoas acham que porque o Neymar ganha muito, ele é um cara que não deve reclamar, não deve sentir. Cara, eu acho que se eu estivesse no lugar do Neymar, eu seria proibido de fazer live. Porque eu ia piorar a minha situação. Por isso que eu acho que o Neymar ele precisa de uma assessoria muito boa, né? Ele precisa de um acompanhamento muito bom. Parece que ele não teve isso ao decorrer da carreira dele, né? E aqui eu não quero entrar em méritos de certo ou errado, questões de política, que a galera... Eu vejo o Neymar por uma questão de olhar, né? Só porque ele é famoso, as pessoas elas acham que ela tem direito de opinar na vida dele, achar o que ele deve fazer ou não com os filhos, qual a cor da camisa que ele deve vestir. Então você imagina isso 24 horas em você, né? E é a mesma coisa que acontece no YouTube ou nos influencers, né? Aqui, se você demonstra um pouco de fragilidade, de sentimentalismo, as pessoas te engolem. As pessoas acham que você tem que aqui é um lugar que, apesar de eu sou muito democrático, tem várias pessoas que me criticam aqui. Ou criticam... tem uma outra opinião. Desde que eu acho que é respeitoso, eu não sou obrigado a ser babá de marmanjo ou marmanja. Todo mundo sabe quando você ultrapassa certos limites. Só que a pessoa muitas vezes ela vai pra internet e ela descarrega todo o ódio, toda a raiva em alguém, né? E eu vejo muitas vezes aqui você falando sobre questão de emprego, questão de melhorar o saneamento, e a pessoa vem com vota no Lula. É uma coisa muito broxante. Ah, mas por que você não tá falando vota no Bolsonaro? Porque hoje o foco é o Lula. Se fosse o Bolsonaro que tivesse no governo, as pessoas iriam, vota no Bolsonaro. Cara, é cansativo pra caramba, velho, pra não falar outro palavrão. E nós deixamos de ser humanos, nos colocar no lugar do outro. Nós esquecemos que muitas vezes nós chegamos até algum lugar porque alguém deu a mão. Ninguém conseguiu chegar em um lugar por mérito próprio. Se não tivesse alguém que te alimentasse, o ser humano, eu já falei aqui, acho que em algum vídeo, eu não sei se eu falei nesse vídeo, mas guarde isso na sua cabeça. Eu acho que foi num vídeo que eu falei sobre ser antissocial, que as pessoas confundem. Ser antissocial é um distúrbio psicológico. Não é aquele cara que não gosta de conversar, que é aquela pessoa mais quieta, que não gosta de estar muito na muvuca. Não, isso não é ser antissocial. Ser antissocial é você não respeitar regras, você não tá nem aí com os outros. Isso tá na DSM, que é o Manual de Saúde Mental, né? Isso é um fator psicológico. E as pessoas, elas têm que entender que o ser humano, ele é um animal sociável, senão ele não consegue sobreviver. Todo mundo é. Você precisou de alguém em algum momento para te alimentar, para você poder estar aqui. Indiferente se foi de forma adequada ou inadequada. Alguém precisou te dar banho. Alguém precisou te vestir, porque senão você teria morrido de frio. Então, o ser humano, ele é muito dependente dos outros. Só que a gente cresce numa cultura, e aqui não tem nada a ver com capitalismo ou não. É uma questão de individualismo.
O brasileiro, ele é individualista. Quando ele tá em cima, ele não tá nem aí pros outros. Que nem esses dias teve um tempo que eu fiquei sem computador, meu computador queimou, e eu ganhei um computador, que eu já falei pra vocês, né? Que era abrir uma página e esperar 10 minutos. Muito tempo eu passei editando vídeo, né? O que as pessoas não vê. Por isso que às vezes você fica puto, que você tem um puta de um trabalho, e aí a pessoa ela tira as informações do bumbum e ri que nem uma hiena. E aí, melhorou um pouquinho depois que eu comprei um SSD. Porque eu não sabia que, se eu te soubesse, eu não teria sofrido tanto. E aí uma outra pessoa precisou. Ela falou assim, você quer... Eu falei, cara, eu ganhei esse computador de graça no momento que eu tava... Agora sobrou um dinheirinho, eu comprei um pouquinho melhor. Não é aquele computador. Eu falei, faz o seguinte... Não, fica com você. Se você... Vai chegar um momento que esse computador, ele não vai ser mais utilizado. Se você quiser vender as peças e doar o dinheiro para alguém que precisa, faz o que você quiser. Por quê? Porque eu não achei justo eu ganhar uma coisa que me serviu no momento de doação e eu ganhar dinheiro. Tem alguma coisa de errado? Não, não tem, cara. Não tem. Eu não tô falando para as pessoas o que é certo ou errado. Eu tô falando que na minha concepção. E eu também não sou bom por fazer isso. O que eu tô querendo dizer é que as pessoas esquecem que em algum momento alguém ajudou ela em algum momento. E aí ela se vira, né? Eu não tô falando para você viver o problema da pessoa. Eu estou falando do mínimo de você ter empatia, compaixão, entender a dor do outro. Por exemplo, eu nunca vou saber o que é ser mulher e ter medo. Eu convivo com algumas mulheres que elas me relatam só pelas elas me falarem certas coisas que acontecem, eu fico com medo. Mas eu nunca vou conseguir sentir o medo o suficiente. É que nem eu brinco, né? Às vezes eu chego lá e falo assim, cara, você é homem. Muitas vezes você acha que é frescura das mulheres, né? Você já tentou fazer xixi agachado sem sentar na bacia? Ficar em isometria? Tenta um dia. Faz esse teste. Você não aguenta. Aí eu falo assim, cara, como que elas conseguem fazer xixi? Por isso que a mulher segura tanto, né? Porque o banheiro é sujo, né? E aí você... como que você consegue? Porque eu não aguento, mano. Não aguento. Ficar ali um pouco. Tenta um dia você fazer. 10 segundos você já tá morrendo. E muitas vezes esses comentários vêm de um saudosismo que é, mas antigamente podia fazer tudo. Sim, antigamente também era normal ter escravo. Hoje, você acha normal? Se você acha normal, você tem algum problema grave de caráter. E dá tempo de correr atrás. Antigamente, as mulheres elas precisavam se submeter a casamentos que ela apanhava do marido. Hoje acontece muito, mas é denunciado. Antigamente, se você denunciasse, se separasse, você era mal vista. E ainda tem muitas mulheres antigas que têm essa cultura. Nossa, eu apanhava do meu marido, mas eu nunca larguei. Eu era traída. Nossa, que bom, né? Você olha assim e você fala, que bom que não é mais assim, né? Os casamentos hoje em dia não duram. Não duram por vários motivos, né? Porque hoje a mulher ela não tem obrigação mais. Hoje ela tem a liberdade de conseguir trabalhar. E que bom que ela consiga se desvencilhar do... Como fala? Da dependência financeira do homem, para que ela não precise passar por isso. Que bom, né? Antigamente, pai e mãe era uma coisa intocável. Hoje já é discutido sobre a toxicidade de pai e mãe. Que muitos filhos crescem, mas ainda hoje as pessoas acham que é tudo mimimi. As coisas elas vão mudando, pessoal. E tem pessoas que elas querem que as coisas sejam do mesmo jeito que era antes, né? Elas não procuram. E aí é que nem a questão do cara, ele falou pra mim, mas aí você fica preso numa bolha. Cara, eu saí de uma bolha. Às vezes, pra mim, certos comentários que hoje que é homofóbico, pra mim era brincadeira.
Só que quando eu entendi que isso não era legal, eu não tô falando aqui de você falar todes ou todes. Eu tô falando de você fazer brincadeiras preconceituosas sobre a sexualidade de alguém. Quando eu percebi que isso não era legal, eu me policiei. Me policiei quando eu vi uma frase do daquele barbudinho lá, esqueci daquele filósofo. Gente do céu, esqueci. E ele fala assim, cara, brincadeira é quando os dois estão se divertindo. Quando uma parte não tá se divertindo, não é mais brincadeira. A outra pessoa, ela tem o direito de não gostar. Aí você fala assim, mas é frescura, tal, que não sei o quê. Eu tinha uma questão de falar assim, nossa, tá de TPM. Aí eu percebi que não era legal, né? Que eu tava muitas vezes descreditando o que a outra mulher tava falando, né? Tem mulher que não liga, cara, e tá tudo bem. Então você tem que saber. Que nem você, eu tenho um amigo gay. Eu posso chamar ele, viado. Bicha. Mas ele me deu a liberdade de eu falar aquilo. Certo? Ou ele com outro homossexual falar isso. Não dá liberdade de você chamá-lo. Certo? Porque meu amigo me chama de negão. Eu não vejo nada demais. Alguém que já sofreu preconceito vai ter uma visão diferente. Eu sei que tem muitas pessoas que são radicais, eu sei, mas não é disso que eu tô falando. Eu tô falando é você se colocar no lugar do outro. Cara, pra mim não vejo problema. Se a pessoa quiser que eu chame... Se ela for João e quiser que eu chame ela de Maria, tudo bem. Deixa as pessoas serem felizes. Aproveitar a vida porque ela é muito pequena. Você não vê um Lito, um cara super novo, de repente com uma doença degenerativa que, segundo a esposa dele, já afetou os movimentos. E ele vai fazer um vídeo sobre o ciclo da vida, né? Cara, eu acho que eu não sei. Eu não acho que eu não vou ter coragem de assistir, eu vou demorar um tempo, preciso analisar, porque é um vídeo que muito provavelmente vai me fazer muito mal. Todo mundo sabe o momento emocional que eu venho passando, né? E eu tô muito sensível, principalmente para questões de despedidas, né? Eu acho que a gente não é preparado, né? Principalmente na cultura ocidental, né? A gente tem muito essa fragilidade, o oriental talvez, não é que ele não sinta, mas ele já sabe disso, né? Ele enfrenta talvez melhor do que a gente. A gente fica naquele conto de fadas, a gente não conta pros filhos que a vida é assim, né? A gente cresce, as pessoas escondendo que fulano morreu, né? E aí quando a gente se depara com isso, a gente não tem preparo emocional, né? Pra lidar com isso. Virou estrelinha. Foi viajar. Foi viajar e não voltou mais? Aí a criança, fila da... Foi e me abandonou, né? Que nem pra quebrar o clima um pouco, né? Tinha uma colega minha comentando que a amiga dela... É engraçado, mas é triste, né? Imagina pra uma criança. Que ela tinha uma cabrita, uma cabra, sei lá, de estimação. Teve um dia que ela chegou em casa e foi almoçar, e aí comeu lá. E cadê a cabrita, a cabra, né? O bode, o bezerro, sei lá, mano, o que era. Aí foi descobrir que... Pô, sacanagem, né, velho? Que quem tava lá servindo o prato lá era a cabritinha dela de estimação, tadinha. Ela foi pra escola muito revoltada. Eu já trouxe aqui no canal aquele comentário daquele rapaz de 19 anos, começando a vida, que foi atropelado por um motorista bêbado, né? Um empresário. Ele deixa um filho e uma filha e uma criança na barriga da mamãe. E aí muitas pessoas sem sentimentos vão falar assim, mas pra que teve filho? Ele sabia que ia morrer? E amanhã muitas vezes ela vai precisar de ajuda. Ajuda de pessoas que vão ajudar a cuidar dos filhos. Ajuda do governo. Tem muitas mães que
Elas não conseguem trabalhar porque tem um filho com deficiência, precisa levar na fisioterapia, no fono. Mamãe, tô mentindo? Você que muitas vezes tem um filho deficiente, conta a sua experiência. Quantas vezes eu vi? Muitas vezes o pai dá no pé, né? Que nem teve uma reportagem que eu vi de um cara, não é uma reportagem, um vídeo, de uma triatleta. Que ela perdeu a perna, o marido largou ela no hospital. E ela tinha filho, né? O filho pequeno fez papel de pai, que não é a função dele, né? Quantas crianças estão fazendo o papel de pai? Ou o papel de mãe? Minha mãe, quando ela tinha problema com o alcoolismo, eu que cuidava dela, né? Com os 4 anos de idade. Eu acho que não vem muito ao caso, eu não gosto muito de ficar falando de vida pessoal, por vários motivos. Mas ninguém nunca pensou nessa possibilidade, né? Da outra pessoa tá com dificuldade. Não é porque eu tô aqui, sou um youtuber. As pessoas acham que eu ganho milhões e milhões de reais. Se eu não fizer vídeo, se meus vídeos não tiver visualização, eu não ganho dinheiro. Entende? Eu não tenho aqueles patrocínios gigantes que as pessoas têm. Né? Que mesmo assim esses caras grandes reclamam, imagina o pequeno. Os caras têm contratos de anos. Imagine eu. Que tenho que me matar pra conseguir uma grana pra conseguir investir no computador, por exemplo. E aí amanhã eu fico doente. Quem eu tenho por mim? Amanhã o cara do Uber, é o que eu falo várias vezes aqui, mano. Ele sofre um acidente. Quem ele tem por ele? Aí você muitas vezes vai ser chamado. Não é uma questão de posicionamento político. É uma questão de humanidade. O Uber tá faturando milhões, bilhões. O iFood tá faturando bilhões. Não geram empregos. Ou seja, não tem um retorno para a sociedade, mas paga imposto. Mas daí? Não gera emprego. As grandes corporações de IA, quantos empregos eles geram? E aí esse motorista, essa entregadora, esse entregador, vai passar meses e meses no hospital. Passou essa semana sobre um cara que trabalhava, acho que no aeroporto de Guarulhos. Ele era tradutor. Ele descobriu que ele tinha um problema no coração. E esse problema no coração gerou um problema no rim. E ele precisa fazer hemodiálise, se deslocar não sei quantas horas na parte da manhã. Acho que foi no SPTV que passou essa. E aí a médica explica, né, sobre essa questão do hospital, de estadualizar e tal. Ele precisa atravessar a cidade. Cara, e hemodiálise é uma coisa pesada, né? Vai precisar daquilo pro resto da vida. Ele tá agora na fila de transplante. Pra ver que loucura, né? A gente melhora com a dor de alguém, né? Porque alguém vai precisar partir pra doar um órgão pra você poder ficar bem, né? Que coisa maluca, né? Ou seja, alguém precisou doar um pedaço da vida. E a gente esquece. Nós deixamos de ser humanos. E... Cara, ele fala assim, quantas vezes eu não vou mentir que eu não chorei? Imagine, esse cara provavelmente ganhava muito bem, não sei como que tá a situação dele, né? Mas muitas vezes ele vai precisar ficar ali aposentado por uma invalidez, por uma questão de doença, né? Que tem um negócio lá de doença, que muitas vezes as pessoas querem tirar aquilo. Querem tirar o reajuste. Como que essa pessoa vai sobreviver? Mas mexer no ajuste do alto clero, dos políticos, ninguém quer. E é isso que a gente traz no canal. É isso que eu trago as informações da cidade. Para que você tenha conhecimento da cidade. Mas você tá fazendo isso de bonzinho? Não, eu tô fazendo porque eu gosto, porque eu venho da área da ciência, porque eu sei que eu preciso de dados. Aí você recebe um comentário do Oswaldo. Mas ele tá mentindo porque eu nunca senti cheiro de esgoto. Na próxima
análise que eu fizer da cidade, eu vou consultar o Oswaldo, né? É isso. Não é porque não acontece com você que não acontece com os outros. Não é porque você mora num bairro que tem estrutura, que tem esgoto, que todo mundo mora. Não é porque você consegue sair da favela que todo mundo consegue. Já tem um vídeo sobre Cabedelo, que muitas pessoas elas estão ali, elas são coagidas. Se você não fizer... Ah, mas aí você vê muito policial falar assim, ah, mas eles são cúmplices. Não, eles não são cúmplices. Você vai embora, o morador vai ficar ali. E a gente sabe o que acontece com o chamado X9 na favela. X9 entre aspas, né? Porque o cara não tá, como fala, ele não tá caguetando uma coisa, ele não tá fazendo uma fofoca. Mesmo se fizesse, não dá o direito de alguém ir lá e exterminar com ele, com a família dele, com o comércio dele. Que essa pessoa nunca mais vai aparecer. Enquanto isso, o policial vai pra casa dele. Não quer dizer que o policial também não tem uma vida sob ameaça. Mas você não pode tratar todo mundo como se fosse bandido. Muitas vezes a pessoa tá até fazendo protesto porque ela é obrigada. Ah, porque ela não sai de lá. Ah, por que você não dá o dinheiro pra ela sair então? Nem todo mundo tá ali porque gosta. Sabe? A gente pega um caso isolado e acaba transbordando isso para várias outras coisas. Então é isso, eu acho que o ser humano brasileiro, eu falo no brasileiro porque eu moro no Brasil, ele perdeu a capacidade de se colocar no lugar do outro. A internet tá tornando isso mais difícil. Somando junto com a política, piorou. Será que em algum momento a gente vai voltar a ser humano de novo? Lembre-se, você só esteve aqui porque em algum momento alguém te alimentou. Sendo da maneira correta, bom ou ruim. Alguém te deu banho. Alguém te vestiu para que você não morresse de frio. Então você não esteve aqui sozinho. Você não chegou aqui por mérito próprio. Ninguém é autossuficiente. A gente sempre sai de um lugar diferente. Por mais que eu tenha dificuldade, talvez eu tenha um pouco mais de recurso do que aquela pessoa que também tem dificuldade, mas ela tem menos recursos. Um exemplo, eu posso ter uma casa própria, não pagar aluguel. Isso já me coloca num outro patamar. Eu sou o Fê do Explorar Brasil. Esse foi um vídeo de reflexão, espero que as pessoas sejam um pouco mais humanas e consigam entender o outro. Vou deixar um vídeo aqui, se você quiser acompanhar. Seja muito bem-vindo ao canal. Um grande abraço a você. Até lá.